Revista Nutri Online, sua revista eletrônica de nutrição. Karina, é um imenso prazer estar com você, uma pessoa super especial para a gente poder conversar. Obrigada, eu que agradeço o convite. Conta um pouquinho pra gente do que você falou na sua palestra, porque foi um tema muito sensacional. Falei sobre dieta e microbiota intestinal e daí eu quis frisar muito que hoje em dia a gente está mais preocupado, lógico, conhecer o microbioma do paciente, porque ele vai, dependendo do microbioma, ter uma resposta à dieta diferente, até para a gente saber se ele vai responder ou não àquela dieta, mas também muito o que as bactérias produzem, né? Os metabólitos bacterianos, que às vezes você consome um monte de proteína e aqui as bactérias vão fermentando, fazendo ácidos graxos não, fazendo produtos tipo indol, pecresol, bem de fermentação de proteína que são tóxicos e inflamatórios para a gente. Então eu quis mostrar um pouquinho essa coisa dos metabólitos, que é o que está saindo nos últimos artigos de microbiota. Não, fantástico. E assim, microbiota é um tema que já está em pauta há um tempo, é um tema que com certeza vai ficar em pauta durante muito tempo. E o que você acabou de falar, tipo, os últimos artigos, o que eles estão colocando com relação aos metabólitos. Na prática, a gente já consegue aplicar isso? Então, a gente consegue fazendo um raciocínio, né? Então, você conhecendo que bactéria você tem lá no intestino, você conhecendo o metabolismo dela, você vai entender o que ela está produzindo. Então, é por essa linha de raciocínio. E então você faz um teste de microbiota, vê que ela tem muitos bacteroidetes. Daí você já sabe que ela pode estar produzindo mais acetato. E daí você vai linkando aquilo também com os sinais, sintomas que o paciente te apresenta. Daí você vai modulando a dieta para aumentar ou diminuir aquele grupo e por consequência, o que elas estão produzindo. Fantástico, fantástico. É cada vez mais personalização da coisa. Personalizado, exatamente. E a gente junta tudo isso também com a genética, né? E sempre tem um link. Então, às vezes, ele tem polimorfismo de inflamação e já está produzindo mais produtos inflamatórios no intestino. Então, o paciente acaba não respondendo a um tratamento por conta disso. Então você consegue, bom, então no intestino eu já vou tirar esse processo inflamatório, mudando a dieta, daí com isso você vai modulando a epigenética também, e daí o paciente vai responder super bem à dieta. Sensacional, gente. É o caminho, né? E você e a Vânia que montaram a programação, né? Muito boa. Para você montar uma programação dessa, certamente você tem que estar por dentro de tudo que está acontecendo. Então, aproveitando esse o que está acontecendo e o que está para acontecer em função disso, como você vê o futuro da nutrição daqui para frente? Não, foi até que eu falei na minha palestra. Antigamente era carboidrato, proteína e gordura. Hoje em dia a gente vê que um alimento, se ele for fermentado por uma bactéria, vai ser uma coisa, se ele for fermentado por outra, vai ser outra. A genética, então eu vejo que a gente está entrando numa nova era. Essa era das ômicas, que a gente já está estudando isso há algum tempo, mas isso está chegando para o consultório, porque antes era mais a nível de pesquisa, né? Agora não, a gente consegue brincar com isso para o paciente. Então eu vejo que a nutrição vai ser cada vez mais personalizada. A ciência virou a prática clínica, está dentro da prática clínica. Eu sempre brinco que quando eu fazia mestrado eu achava que eu vivia em dois mundos, o do consultório e o da ciência. E agora esses dois mundos se juntaram. Então a gente tem que estudar cada vez mais sem esquecer que o objetivo final é a melhora do paciente. Também não ficar tão ali só em paper, em artigo, em mecanismo de ação e lembrar que tem um ser humano ali do seu lado. Então você tem que colocar isso de uma maneira leve e respeitando esse ser humano que está do outro lado. Então é bem desafiador, porque não é fácil, né? Para mim falou tudo, é você realmente aliar ciência, aliar prática clínica e aliar ser humano. Quando você faz essa mistura, você tem um trabalho completo, né? Sim. E é esse o desafio dos nutricionistas hoje em dia. E que, como eu falei, não é pequeno, né? Então a gente tem uma missão muito importante mesmo. Muitíssimo obrigada, palavras lindíssimas. Obrigada. Gente, por favor, vocês precisam ouvir essas palavras porque realmente fazem toda a diferença na construção de uma carreira, né? É você ir construindo cada um desses lados, que certamente é um desafio, mas que eu particularmente acredito que é o que torna um profissional completo. Quando ele cuida da ciência, alia a prática clínica, não significa que você tem que viver na academia, né? Sim, sim.
Mas ali é a prática clínica e lembrando sempre desse componente comportamento, desse componente humano, né? Que é o que fecha o cerco. Prazer estar sempre com vocês. Continuem aqui vendo nossos conteúdos. A gente se vê.